Oi, pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso ciclo de estudos, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a água e sobre a importância desse recurso natural que é indispensável para a vida, né? Então a gente vai analisar um pouquinho sobre os desperdícios e sobre o uso racional. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero levantar essa pergunta para vocês, né? Se a água, vocês consideram que a água é um recurso infinito. Então a gente precisa entender que a água passa pelo estado líquido, gasoso e em diversos momentos, né, volta a condensar e a chover e a retornar para o estado líquido, mas esse aqui é o ciclo natural da água. Então a gente tem lá os rios, né, a grama, todos os animais e plantas, né, que vivem sobre o planeta Terra acabam passando por processos de evaporação ou evapotranspiração, conforme seja, essa água, né, no estado gasoso se movimenta através da atmosfera e aí quando chove em determinados locais que são mais altos, né, nos morros, montanhas, enfim, essa água volta para o estado líquido e aí segue o seu ciclo pelos rios, né, pelo solo também, até chegar aos oceanos. Esse é o ciclo natural da água, que é importante a gente começar essa discussão para a gente entender qual o potencial do ser humano de intervir ou de interferir nesse cenário. Então, a gente tem aqui um dado estatístico, né, mais geral. Então, o planeta Terra, apesar de ter aí mais de 70% da superfície do planeta coberta por água, cerca de 97% de todo esse volume de água é água salgada, o que limita bastante o nosso uso, né, para a agricultura, para o consumo humano. E a gente tem aí da água que não é salgada, né, da água doce, a gente vai ter aí 2% nas geleiras e nas calotas polares, o que dificulta bastante, né, o acesso até esses locais, né, e trazer essa água até as diversas partes do planeta para o uso humano, né, para a agricultura, etc. E apenas 1% aí a gente vai encontrar nos lençóis freáticos, nos rios, e ainda entender que essa água, nesse 1% desse volume total da água, né, ele vai ter uma distribuição que é irregular, né? Daí a ideia, por exemplo, das transposições, né, a ideia, por exemplo, do armazenamento em tanques, né, ou em açudes, e aí isso tudo implica em custos para o abastecimento, né? Se a gente for para uma lógica, né, quantitativa, a gente vê aqui que a água salgada é a que tem o maior volume, mas ainda é muito caro, né, o tratamento para dessalgar essa água e tornar ele acessível para nós seres humanos para o uso diverso, ainda é caro, né, e se torna inviável do ponto de vista econômico. A legislação, né, no Brasil trata a água, né, aí com os diversos códigos, Código de Água, a Constituição Brasileira, todos eles tratam a água como um bem de domínio público, como um recurso limitado e estabelecem, né, esse conjunto de legislações estabelecem como prioridade o consumo humano e a descendentação animal, ou seja, o uso aí para os animais, né, para a produção de animais para alimentação eh, desses animais. O ciclo da água aqui considerando os diversos usos humanos. Então a gente vê que de diversas formas nós acabamos poluindo, né, o lençol freático, os rios, essa água, essa pouca água que estaria disponível. Então, dos diversos produtos utilizados na indústria, né, como pesticidas e fertilizantes agrotóxicos na agricultura, atividades de pecuária, né, e diversas que também acabam contaminando o lençol freático, eventualmente alguns derramamentos de óleo, alguns acidentes, o conjunto de lixo das cidades, né, e considerando aí também a poluição que acaba saindo das cidades, dos carros, das indústrias, que acabam em condições específicas se misturando às nuvens e provocando chuva ácida, dentre outros problemas. Então, a gente vê que o ciclo da água, a partir da condição humana, como nós, né, nos organizamos no espaço atualmente,
nós acabamos provocando bastante poluição. E aí eu chamo a atenção para vocês sobre o fato de que, né, por exemplo, o ser humano no dia a dia utiliza muita água, seja na produção, por exemplo, das roupas, né, a gente está aqui com um quadro que aponta a quantidade de litros de água para produzir. Então, por exemplo, para produzir um par de meias, 6 litros, uma calça, 160 litros e assim sucessivamente. Mas destacar que, por exemplo, para roupa, né, eu preciso plantar o algodão, né, então precisa de água, depois a coleta do algodão, colheita do algodão, aí vai tecer esse algodão, vai lavar esse pano, vai tingir esse pano, então são realmente diversas as necessidades de água para produzir, por exemplo, uma coisa simples como uma roupa. E praticamente tudo que nós utilizamos hoje leva água na produção, né? Desde os alimentos aos diversos itens do nosso cotidiano. Então, esse mau uso da água acaba provocando impactos ambientais que são severos. Né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma reação química, né, de materiais que foram lançados no Rio, em São Paulo, e esse material químico acabou em movimento, né, na água, acabou criando essa espuma. Aqui outros exemplos, né, de poluição que acaba destruindo qualquer condição razoável de vida, né, nesses ambientes de rios e lagoas. E um dado que é assustador no Brasil: cerca de 90% do nosso esgoto é lançado, né, nos nossos rios sem qualquer tipo de tratamento. E, infelizmente, a gente tem um cenário, né, de naturalização ou de que o ser humano vai se acostumando com essa situação. A gente não pode entender isso como algo razoável, né? Então é a tal situação do efeito do papel de bala, né? Ah, é só um papel de bala que eu estou jogando no chão, né? E isso gera situações absurdas, né? Extremas, ao exemplo de que no Brasil cerca de 147 mil toneladas de lixo vão, né, para os rios, lagos, riachos, todos os dias, lixões, todos os dias. É muito lixo, né, muito material que a gente acaba descartando de forma errada no nosso país. Então, hoje no Brasil, né, e dados mais atuais indicam que cerca de 40% da água tratada no Brasil acaba sendo desperdiçada, né? Então, por exemplo, as nossas companhias de água abastecem as nossas águas com água tratada, mas por, enfim, falta de iniciativa, né, de engenharia, a água que vai na pia ou que vai no vaso sanitário é uma água que não é reutilizada, né, uma água tratada que vai sendo, entre aspas, desperdiçada. E em torno de 60% da água usada na irrigação acaba sendo perdida por evapotranspiração, como por exemplo com o uso de aspersores, né, ou mesmo de projetos de irrigação que não são adequados para o solo ou para a cultura que está sendo, né, plantada. Aqui algumas coisas do nosso cotidiano, do dia a dia, que podem ser modificadas e que têm resultados consideráveis para esse desperdício, pessoal. Claro que isso daqui vai depender do tempo e da vazão, mas, por exemplo, escovar os dentes em 10 minutos. Se você reduz, né, essa torneira fechada, o tempo dessa torneira fechada para 1 minuto, eu reduzo aí de 35 litros de água para 3 litros e meio de água para escovar os dentes, o que já é muito, né? Lavar uma roupa com máquina, cerca de 90 litros, fazer a barba, né, 35 litros, né, deixando aí a torneira aberta, tomar banho, né, mais ou menos 70 litros. Então, um carro, lavar um carro, 400 litros de água é enorme, né, enfim, um desperdício enorme. E no nosso cotidiano a gente vai podendo modificar, né, esse uso. Então é cumulativo. Eu, você, outro, isso daí tem um resultado significativo ao longo do tempo. A gente precisa lembrar também que no nosso país, né, mais de 60%, mais de 70% da energia produzida e consumida, energia elétrica, ela advém de barragens hidrelétricas e, enfim, embora a gente tenha uma disponibilidade, né, enfim, de corpos d'água
que possibilitam, né, esse uso, essa produção de energia elétrica, né, essa água poderia estar sendo utilizada para outros fins, e o uso indiscriminado também pode provocar aumento no preço, né, da tarifa de energia e impactos ambientais, na medida em que, né, essas barragens, né, essas usinas hidrelétricas represam a água e cria-se um lago enorme para poder justamente ter essa vazão para a produção de energia elétrica, e a consequência é que terras agricultáveis são inundadas, áreas de mata, né, acabam ficando submersas, uma centena de animais acabam perdendo seus locais de vida nas margens do rio, uma vez que criou-se o lago. Então, são impactos que acabam acontecendo com a construção dessas usinas hidrelétricas, embora as usinas hidrelétricas sejam consideradas uma fonte de energia renovável, certo? Então, aqui somente, enfim, um dado da revista Veja, né? Por exemplo, um forno de micro-ondas utilizado aí 5 minutos por dia, precisa de 190 litros de água, girando uma usina, né, lá uma turbina numa usina hidrelétrica. Passar o ferro 20 minutos por dia, é preciso, né, 1.100 litros de água passando pela turbina da usina hidrelétrica para manter esse tempo do ferro de passar. Uma televisão são 2.000 litros. É óbvio que aqui varia de modelo para modelo, mas tentando fazer aqui essa associação do uso das usinas, do uso da energia elétrica e da necessidade desse item fundamental para a vida, né, que é a água. Então, isso acaba provocando um desequilíbrio ecológico, na medida em que, por exemplo, aqui a gente tem enfim, um gráfico demonstrando a vazão natural do Rio São Francisco, né? Então a gente vê esse gráfico em azul, essa linha em azul, e aqui a vazão artificializada do rio, em que eles represam a água e mantêm esse fluxo constante. Hoje está bem menos, né? Atualmente, em 2021, está próximo aqui de 1.000 metros cúbicos por segundo ao longo de todo o ano. Então, nesse movimento, né, de cheia e de vazão, né, do rio, a consequência disso daqui é que você tinha inundação de lagoas marginais, a gente tinha o ciclo reprodutivo dos peixes e dos diversos animais do rio sendo natural, e com essa regularização você perde essa característica, né, e perde a condição natural do rio, a condição ecológica natural do rio. Fazendo aí um passeio, né, através do Rio São Francisco, não é difícil encontrar diversos pontos de erosão, na medida em que essa água vai, né, perde-se, né, o movimento de cheia e de seca ou de baixa da vazão. Então, no movimento de cheia, o próprio rio se encarregava de jogar sedimentos nas partes mais altas, e depois esse rio tinha um ciclo, né, de cheia e de seca. Com essa regularização da vazão, o que é que acontece? O rio sempre fica, né, correndo no mesmo nível e vai incidindo aqui, ó, na base dos barrancos e vai provocando a erosão. Essa erosão joga esses sedimentos para o leito do rio. No leito do rio ele fica mais raso, né, e aí altera, né, esse fluxo hidrossedimentológico, altera a condição de reprodução dos peixes, a condição natural dos peixes, e aí você tem o problema da erosão, né, enfim, que se configura aí como um dos principais problemas no Rio São Francisco, por exemplo, que é bastante artificializado. Então aqui algumas fotos mais antigas do povoado Cabeço, né, lá na foz do Rio São Francisco, em Sergipe, no município de Brejo Grande. Aqui a gente consegue ver o farol, né, lá atrás, você vê que tem uma extensão de terra considerável, né, do farol até a faixa da praia, e mais atualmente a gente vê que alterou consideravelmente aqui essa condição própria do rio, né, por conta da artificialização e dessa demanda, que é uma demanda do ser humano, né, da sociedade brasileira, que é o uso da água para a produção de energia elétrica. Bom, a gente tem aí desafios, né? A gente tem o desafio da poluição e do lixo, mas como alternativa ampliar os processos de reciclagem.
A gente tem um desafio enorme que é o do desperdício, seja nas indústrias, mas seja principalmente no nosso cotidiano, uma vez que as indústrias, quanto mais desperdício tem, menos lucro eles têm, então o caminho deles vai pelo bolso. No nosso caso, é pelo bolso também, na medida em que a gente acaba economizando, né, a conta de água e de esgoto, né, em algumas localidades já se cobra, e pela consciência ambiental. Então, necessariamente passa aí pela mudança de hábitos, a gente tentar resolver esses problemas. Pessoal, vou deixar aqui como atividade para vocês que individualmente vocês façam uma dissertação com no mínimo 25 linhas, tá certo? Pode ser digitado, pode ser escrito, como vocês quiserem, mas façam. O tema é desafios para o uso racional da água, então toda uma argumentação acerca da importância da água para a sociedade, para a agricultura, para o ser humano, para a vida, né? E o desafio desse uso racional, os desafios que nós encontramos. Essa dissertação tem que ser enviada até o dia 24, próxima semana, próxima segunda-feira, como sempre, para o meu e-mail institucional, o antônio.santos@academico.ifes.edu.br. Eu fico à disposição de vocês, vamos nos cuidar. Infelizmente, o coronavírus não cessou. Pedir a Deus para que saia a vacina logo, cobrar dos nossos políticos para que essa vacina venha logo. E estou à disposição, como sempre, logo que possível, nos canais aí de WhatsApp e das plataformas do IFES. Forte abraço a todos, até logo.